Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e este é o seu canal Direito ao Assunto. Esta é mais uma aula de Direito Processual Penal 1. Nós temos falado nas últimas aulas sobre jurisdição, esse poder que tem, essa prerrogativa que tem o Estado através do órgão próprio, que é o judiciário, de dirimir as questões, os conflitos existentes, dizendo o direito, jurisdicção, dizer o direito. Então, duas pessoas entram em conflito, leva-se o assunto ao juiz e o juiz decide, né? Depois de ouvir as partes, enfim, juntar provas, esse tipo de coisa. Então, no direito penal, isso acontece desta forma: o Ministério Público acusa alguém do cometimento de um delito e a pessoa então se defende, diz que não foi ele, ou que não foi daquela forma, ou que agiu em legítima defesa, e o juiz, ouvindo as duas partes, ouvindo as provas, ao final decide essa questão. Então, falávamos sobre jurisdição, falávamos sobre elementos da jurisdição, sobre premissas da jurisdição, e na última aula estávamos falando, aliás, nas duas últimas aulas estávamos falando sobre os princípios que orientam a jurisdição, e concluímos falando sobre o princípio da correlação ou da congruência entre a condenação e a imputação, ou seja, o juiz, ao sentenciar no final do processo, ao proferir a sua sentença, essa sentença ela tem que estar em conexão, ou seja, em congruência, em correlação com aquilo que foi apresentado na denúncia. Mas eu falei então que dois fenômenos podem mudar isso, e paramos aí. Dois fenômenos podem alterar essa congruência em termos, né? Não é mas elas podem fazer com que o juiz decida de uma forma diferente. Que fenômenos são esses? Eles estão lá nos artigos 383 e no artigo 384 do Código de Processo Penal. O primeiro diz respeito à chamada emendatio libelli, que é aquela situação em que o juiz diz lá, sem alterar os fatos, a configuração dos fatos, ele entende que o crime ali não é exatamente aquele que o Ministério Público propôs ou imputou lá na denúncia. E ele pode então, na sentença, atribuir ao réu, ao acusado, um crime diferente, mesmo que a pena seja mais alta. Então, o juiz pode entender que o mesmo fato, sem alterar os fatos, não houve alteração fática, ele entender que ali há um outro tipo de crime, ou mesmo uma qualificadora diferente. Acontece, por exemplo, numa decisão de pronúncia no tribunal do júri, quando o promotor atribui, por exemplo, motivo fútil, e o juiz entende, olhando os mesmos fatos, sem alterar os fatos, que não foi motivo fútil, foi motivo torpe. Então, são situações que, ao final, o juiz pode sentenciar, né, de forma diferente do que o Ministério Público pediu e imputou na denúncia, mas sem haver alteração fática, sem mudar os fatos. A segunda situação, o segundo fenômeno, trata-se da mutatio libelli, artigo 3. Então, essa primeira é emendatio libelli, a segunda é a mutatio libelli, que está no artigo 384. Essa é um pouco mais complexa, é aquela que diz que, quando encerrada a instrução probatória, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de mudanças, de prova diferente, entender que ali, do que foi ouvido, muda os fatos,
altera a configuração dos fatos, o juiz então devolve o processo ao Ministério Público para que o promotor faça a mudança na denúncia. Por exemplo, imagine você que alguém esteja sendo acusado de latrocínio. Latrocínio é aquela situação em que a pessoa mata para roubar, vai roubar alguém e mata a pessoa. É crime contra o patrimônio, é um crime gravíssimo, mas não é crime contra a vida, ou seja, o objetivo do ladrão não é tirar a vida, é roubar. A vida é o obstáculo para a posse, o apossar-se do objeto. E aí o ladrão mata a pessoa para ficar com o objeto. Então a pessoa está sendo ali acusada de latrocínio. Só que ao ouvir as testemunhas, juntar os fatos durante o curso do processo, chega-se à conclusão de que não foi um latrocínio, foi um homicídio. As pessoas ali todas ouvidas, não, esse cidadão vinha jurando que ia matar fulano, e por causa de um problema assim, que eles tiveram no passado, foi uma vingança e tal, ele disse que ia matar, ia matar. No dia então que ele matou, encontrou a oportunidade, atirou, depois de matar, ele viu ali o celular, o smartphone da vítima e levou consigo. Então não foi um latrocínio, foi um homicídio seguido de um crime contra o patrimônio, de um furto. Então, veja, aí é outra história, o crime é totalmente diferente, o direcionamento é outro, o juiz não pode simplesmente condenar a pessoa por homicídio. Ele então devolve o caso ao Ministério Público, o Ministério Público apresenta a denúncia modificada, e aí vai se abrir o artigo 384, vai dizer que então essa mutatio libelli ela é submetida à defesa, a defesa fala sobre ela, o juiz decide se o juiz receber essa mudança, se ele entender que houve realmente essa modificação, aí praticamente começa o processo novamente, rolam-se novas testemunhas, faz nova audiência, novo interrogatório do réu, porque agora o fato é outro. Então são esses dois fenômenos que podem, no final da instrução, fazer com que a sentença seja diferente daquilo que foi imputado lá no início. Então a emendatio libelli, sem alterar os fatos, o juiz só muda a sua interpretação ali, qual crime foi, sem alterar fatos. Na segunda não, há uma alteração fática. Achava-se lá que o cidadão foi roubar e matou. Não, ele foi matar e depois furtou o objeto que pertencia à pessoa que ele quis matar. Então não foi crime contra o patrimônio, foi crime contra a vida. Essa mudança então faz com que o processo tenha que passar por todo aquele procedimento previsto lá no artigo 384. Então são esses dois fenômenos. Com isso nós concluímos essa relação de falar dos princípios da jurisdição. Eu já falei em aulas passadas para vocês que essa questão de princípios, toda vez que você vê princípios disso, princípios do direito penal, princípios daquilo, de livro para livro, de autor para autor, há sempre modificações. Um autor muda, pega um princípio, subdivide em 2 ou 3, ou muda o nome do princípio. Enfim, os autores gostam de fazer isso para tornar, de repente, os seus livros mais interessantes, para não ficar, obviamente, igual ao livro que foi publicado por outro autor. Então há essas diferenças, mas os princípios que eu apresentei aqui, eles são aqueles que aparecem com mais frequência em todos os livros. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, acene com o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal e quiser, eu peço que você se inscreva. Isso nos motiva a continuar gravando essas videoaulas. A intenção é que sejam videoaulas curtas, para não tornar desinteressante a pessoa assistir,
e com isso espero estar ajudando você a entender um pouco mais desse mundo do direito penal e do direito processual penal. Então, até a próxima aula.